Sabe, às vezes a gente tem uma sensação muito nítida de estar vivendo um pedaço da história. Aham. E com a inteligência artificial, parece que essa sensação é diária. Ela está em todo lugar, gerando um otimismo quase febril e, ao mesmo tempo, uma ansiedade palpável sobre o futuro. Pois é. Fica a pergunta, né? A gente está no controle dessa ferramenta ou é ela que está começando a nos controlar? Essa é a grande questão, não é? E é exatamente para explorar essa tensão que a gente vai mergulhar hoje numa fonte riquíssima. Qual? Uma palestra do Café Filosófico que aconteceu ontem, 21 de dezembro de 2025, sobre tecnologia, inclusão e inteligência artificial. Legal? A ideia aqui não é só resumir, mas, sabe, cavar fundo nos argumentos para a gente tentar entender o que está em jogo, as armadilhas e as possibilidades reais. Perfeito. E a fonte já começa jogando um balde de água fria em quem acha que tem uma definição simples para IA. Totalmente. O palestrante comentou que até para ele, que trabalha com isso, é difícil explicar para a família o que faz. Ele comparou com tentar explicar o que era software 20 anos atrás. Sim, é isso. É algo que muda tudo, mas é tão abstrato que escapa entre os dedos. E essa dificuldade de definir é a primeira grande pista. O conceito de inteligência, como a fonte aponta, é totalmente mutável. Mutável como? Pensa só, há algumas décadas, fazer um cálculo de cabeça rápido era sinal de genialidade. Hoje a gente pega o celular para dividir a conta do bar. Claro. E ninguém acha que a calculadora é uma IA super avançada. Virou uma ferramenta banal, tipo uma commodity. Entendi. Então, o insight aqui não é que as máquinas ficaram mais inteligentes. É que a nossa régua para medir inteligência está sempre se movendo. Exatamente. O que era genial ontem, hoje vira uma ferramenta comum. Perfeito. A fonte propõe uma definição que eu achei provocadora e bem pé no chão. Inteligente é aquilo que eu ainda não sei fazer com eficiência. Uma vez que a tecnologia domina essa tarefa e a torna acessível para todo mundo, ela deixa de parecer inteligente e passa a ser só tecnologia. Isso fica muito claro com o exemplo do xadrez que a fonte trouxe. Eu lembro da comoção que foi, em 1997, quando Deep Blue venceu o Garry Kasparov. Sim, foi um evento mundial. Foi um marco, né? O homem contra a máquina. Hoje, se um computador ganha de 10-0 de qualquer campeão, em qualquer jogo, a reação é um bocejo. É verdade. É como se a gente dissesse: ok, já entendemos que você faz isso melhor. Próximo. Nós pegamos aquilo que nos surpreendia e colocamos no porão do esquecimento. E essa nossa mania de normalizar o extraordinário e correr para o próximo desafio tecnológico, ela tem um custo. Qual? A palestra citou um poema do Drummond que é um soco no estômago. Ele fala do homem que conquista o espaço, vai à Lua, a Marte, mas se esquece da dificílima, perigosíssima viagem de si a si mesmo. Uau! É um paralelo perfeito. A gente está tão focado em construir essa inteligência externa que talvez a gente esteja se esquecendo de cultivar a interna. Essa ideia de esquecer ou delegar me faz pensar. A gente está fazendo a mesma coisa no dia a dia? Delegando tanto o pensamento que esquecemos como fazer? Boa pergunta. Isso me leva direto a como a gente busca conhecimento hoje. A fonte traçou uma linha do tempo que eu vivi, da enciclopédia Barça na estante, que era um investimento, A minha mãe tinha. para o Google com seus 10 links azuis, e agora para a IA generativa que simplesmente Te dá a resposta. uma trajetória da abundância para a conveniência. E a conveniência é ótima, mas ela esconde um perigo. Qual? Quando o Google nos dava uma lista de links, a gente, ou pelo menos a gente tinha a chance de fazer um trabalho de curadoria. Olhar a fonte, comparar, decidir em quem confiar. Certo. Quando a IA generativa nos entrega um parágrafo pronto, essa etapa de avaliação crítica desaparece. A gente assume aquilo como verdade. Mas, sendo honesto, será que a gente fazia mesmo essa avaliação crítica? Ou a gente só clicava no primeiro, talvez no segundo link e pronto? É um ótimo ponto. Talvez a IA só esteja acelerando um comportamento que a gente já tinha, de buscar o caminho mais curto. Provavelmente. Ela está potencializando uma tendência humana à economia de esforço. E o próximo passo, como a fonte prevê, é remover ainda mais o atrito. Como assim?
A previsão é que a nossa geração vai enterrar o teclado e o mouse. Ah, a interação por voz. Exato. A voz se tornará a norma. Isso tem um lado fantástico de inclusão. Falar é bem mais universal que digitar. Mas também nos torna ainda mais dependentes e integrados a esse sistema que pensa por nós. E essa integração tem um impacto direto no mercado de trabalho. Sim. E aqui o debate fica mais tenso. Porque a fonte diz que, diferente das outras revoluções industriais que substituíram a força braçal, esta mira no trabalhador intelectual, o programador, o redator, o analista. Sim. E os paralelos históricos são assustadores. A palestra lembrou do movimento ludista no século XVI, de operários que quebravam as máquinas. Certo, por medo de perder o emprego. Não era só por ódio à tecnologia, mas pelo medo do desemprego e da precarização que ela trazia. Agora, olha para hoje. A fonte cita motoristas de aplicativo com jornadas de 60 horas semanais. Pesado. A tecnologia permitiu uma eficiência logística incrível, mas também criou um sistema que pode levar à exaustão. A história não se repete mais, sabe? Ela rima. O medo da substituição e da precarização é o mesmo. E para esse sistema todo funcionar com essa eficiência, ele precisa de um combustível. E o combustível somos nós, certo? Exato. A palestra usou aquela frase clássica: na internet, se você não está comprando um produto, o produto é você. Exato. Cada busca, cada like, cada e-mail é um dado, uma pegada digital que alimenta o sistema. A fonte citou o livro Todo Mundo Mente, que tem uma tese fascinante. Qual é a tese? A de que as buscas no Google são um soro da verdade digital. As pessoas confessam ao buscador seus medos, desejos, preconceitos mais secretos. Coisas que não contariam para ninguém. Para ninguém, nem para um terapeuta, nem para o parceiro. Ok, a gente sabe que nossos dados são coletados, mas o que me intriga, e sinceramente me assusta um pouco, é a escala e a precisão disso. Certo. Como a IA conecta meu medo de altura, que eu pesquisei uma vez, com um anúncio de seguro de viagem que aparece no meu feed 3 dias depois? Qual é a mágica por trás disso? A mágica é o poder de processar dados em uma escala sobre-humana. A IA não entende o seu medo, ela identifica padrões. Padrões. Ela vê que milhões de pessoas que pesquisam medo de altura também se interessam, em algum momento, por viagens de aventura ou seguros. Ela não te conhece como indivíduo, ela te encaixa num cluster de comportamento. Entendi. E a probabilidade de acerto é altíssima. Seus dados não mentem sobre em qual grupo você se encaixa. E esse grupo é um alvo perfeito para um anunciante. O que nos leva ao dilema que a fonte colocou de forma bem crua. Você está disposto a abrir mão da sua privacidade em troca de um bom desconto? Uma troca que a gente faz o tempo todo, quase sem pensar. Exato. E a reflexão vai além. Quando esses algoritmos alimentados por essa verdade digital passam a nos conhecer melhor do que nós mesmos, eles podem começar a nos guiar, a nos manipular. Como assim? Eles sugerem a próxima música, o próximo filme, o próximo parceiro no app de relacionamento. Onde termina a sugestão útil e começa a erosão do nosso livre-arbítrio. É vertiginoso pensar nisso. Mas a fonte aponta um paradoxo que eu achei brilhante. Que é? Justamente quando a IA começa a automatizar essas tarefas intelectuais, as chamadas soft skills, comunicação, empatia, pensamento crítico, se tornam o grande diferencial humano. Exatamente. É quase como uma ironia cósmica. Enquanto a gente ensina as máquinas a fazer relatórios, a programar, a analisar dados, Sim. o valor do profissional humano se desloca para aquilo que as máquinas, pelo menos por enquanto, não fazem bem. Construir relações, liderar com empatia, resolver conflitos, ter uma ideia genuinamente original. A máquina cuida do técnico e o nosso valor se concentra no relacional. Perfeito. E essa necessidade de se concentrar no humano, no real, me leva a outro conceito que a fonte trouxe, de um artigo de Eduardo Saron, o direito à realidade. Um conceito muito poderoso. A tese é que estamos vivendo, cada vez mais, numa realidade de segunda ordem, sabe?
Filtrada, editada, perfeita. Aquela do feed das redes sociais, onde a vida de todo mundo é incrível, menos a nossa. O perigo, segundo a fonte, é que essa realidade virtual, curada, se torne o padrão. E o mundo real, com seus defeitos, imprevistos, vire uma espécie de opção premium. Uma opção que a gente precise defender. Exato. O exemplo da agência bancária é ótimo. Hoje, a gente acha ótimo resolver tudo pelo aplicativo. Mas e se um dia precisarmos falar com o gerente olho no olho? E essa opção simplesmente não existir mais? A gente perde o direito à realidade física. Exatamente. A fonte até sugere uma dieta do mundo virtual para combater a ansiedade que isso gera. É uma ideia bonita, essa da dieta, mas é realista? Como assim? Para muita gente, ficar offline por um dia não é uma opção de bem-estar. Significa perder trabalho, perder contato. Será que essa solução não é um pouco elitista? Você tocou num ponto crucial. É um privilégio poder se desconectar. Pois é. Para muitos, a conexão não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência, econômica e social. Isso mostra que a solução não pode ser só individual, de desligar o celular. Tem que ser coletiva. Precisa ser uma discussão coletiva sobre que tipo de sociedade conectada queremos construir, com espaços para o offline, para o real. E essa discussão tem que começar na educação. A educação. A fonte pinta um cenário que é quase uma comédia de erros distópica. Qual? O aluno usa IA para fazer o trabalho que o professor usou IA para elaborar a proposta. A pergunta que fica é: o futuro da educação é uma faculdade de professores robôs ensinando alunos robôs? Uma provocação necessária para nos tirar da inércia. A resposta da fonte, que vem da experiência do palestrante como professor, é que a educação focada só em conteudismo, em despejar informação, Essa já morreu. já morreu. A IA faz isso melhor e mais rápido. A saída não é proibir, é mudar o jogo. E como se muda o jogo? Ele contou que aplica provas onde os alunos podem consultar tudo, Google, livros e sim, a IA. Ah, é? O segredo está nas perguntas. Ele não pede resumo à Revolução Francesa. Ele pede compare as narrativas sobre a Revolução Francesa da perspectiva de um jacobino e de um girondino, usando fontes da época, e avalie qual delas tem mais paralelos com a polarização política atual no Brasil. Entendi. O professor deixa de ser o entregador de conteúdo para se tornar um arquiteto de problemas complexos. Isso. O desafio dele passa a ser criar perguntas que a IA sozinha não consegue responder, porque exigem análise crítica, conexão de ideias. E opinião fundamentada. É ensinar a pensar, não a copiar. E isso é muito mais difícil tanto para o professor quanto para o aluno. Mas é o único caminho. Fazendo um balanço de tudo isso, a fonte nos mostra que a IA é essa força poderosa que, por um lado, oferece uma eficiência, uma conveniência inegável. Sim. Mas, por outro, cobra um preço em privacidade, em atenção e talvez até na nossa capacidade de pensar criticamente. A sensação que fica é que a IA é uma máquina de dar respostas. Mas a nossa humanidade talvez resida justamente na capacidade de continuar fazendo as perguntas. De continuar desconfiando da resposta fácil. Exato. É a síntese perfeita. E isso nos leva à reflexão final que a palestra propõe. Diante de problemas complexos como a desinformação, a polarização, é tentador esperar que uma tecnologia mais inteligente resolva tudo. Sim, a gente espera um salvador tecnológico. Mas a fonte é taxativa. A tecnologia não vai resolver. Ela é uma ferramenta. Ela faz o que seus criadores humanos mandam. A responsabilidade final é sempre nossa. De quem programa, de quem usa, de quem regula. Exato. A fonte lembra que no passado o Brasil pulou uma etapa crucial, a de equipar todas as escolas com bons laboratórios de informática e letramento digital. Chegamos atrasados nessa festa. E agora o risco é pular outra etapa. Exatamente. Por isso, a pergunta que a fonte nos deixa e que eu acho que vale a pena levar para casa é: enquanto corremos para abraçar a inteligência artificial, quais passos fundamentais em ética, em educação, em inclusão social estamos correndo o risco de pular de novo? E qual será a conta que o futuro nos cobrará por essa pressa